gente, já tá ao vivo, tem tanta gente ao vivo agora. Mas fiquem aqui com a gente, galera. Não é nem de passar um batom. Eu gosto desse cantinho que mostra um pouco meus troféus ali, gente. Vocês estão vendo? Será que vai entrar alguém? Ai, gente, tô tão feliz com esse projeto que tá dando certo, que a procura tá vindo, que as pessoas estão entrando, que tá havendo interação. Esse projeto aqui eu não tô buscando números, não procuro seguidores. Não, gente, não mesmo. Eu procuro muito trabalhar com uma questão aqui de parceria, de informação, de conhecimento, de gerar, de... Gente, ele entrou. Já falei demais, né? Filtro, droga. Eu falo com todo mundo, eu aceno pra todo mundo. Você acena pra mim, eu aceno também. Gente, deixa eu Oi, já... Carol. Oi, Tudo bem? tudo. Tá Usar me um filtro. escutando bem? É? Eu gosto de usar sempre o filtro, gente. É. Não querendo Muito ter... frio por aí? Nossa, a gente tá perto, né? Agora temos um Pertinho? paulista falando, gente. Somos dois paulistas Dois falando aqui. paulistas. Bem legal. Muito legal essa questão, né? Porque o Instagram, muita gente fala, Instagram é isso, mas hoje o Instagram é um meio de comunicação muito interessante que une as pessoas, que faz essa parceria, Exato. né? E que a gente conhece, até troca. Eu acho que a educação física está crescendo muito, a inclusão, as pessoas estão conhecendo. Outro dia eu recebi uma pergunta de uma pessoa que eu fiquei assustada. Ela perguntou, nossa, o que que é autismo? E é um tema que a Nossa. gente não vai falar sobre isso, tá? E as pessoas às vezes não têm conhecimento. Falam, olha, me segue, segue isso, segue isso, segue, você vai entender o que que é. E é a realidade. Hoje a gente está querendo gerar isso, né? As pessoas conhecerem, trazer informação. E aí eu falei que a Kids Lives, ela não vem aqui com interesse de números. Gente, isso eu tô fora. Eu quero agregar na vida das pessoas que estão assistindo essa live. Eu quero mostrar um trabalho incrível que é do Thiago, que faz aí, que está Obrigado. inovando muito nessas aulas de natação, porque hoje sai um pouquinho daquele mundo quadrado, né? Eu fui nadadora, tenho experiência aqui na prática de como eu fui maçante aquelas aulas que eu fazia. Eu não queria, mas meu pai me brigava, e até que eu peguei o gosto, foi diferente, eu peguei o gosto. Então eu tô até hoje na água, né? Então, parei de falar agora, quero que o Thiago se apresente. Todos já me É, conhecem, quem não conhece o Thiago. falando, falando um pouquinho do que você falou agora, Carol, é bem importante esse lance agora da rede social, né? Ela aproxima mesmo quem tá distante. Por exemplo, eu conheci muita gente de Goiás, Rio de Janeiro, Pernambuco, até um pessoalzinho lá do Sul. Coisas que, se você fosse pensar um tempo atrás, não existia isso, né? Era muito difícil. A gente só tinha o conhecimento ali da nossa área específica, do convívio, das pessoas que a gente tinha na nossa região, no máximo quando vinha um palestrante de fora. Hoje em dia, não, a gente consegue visualizar o trabalho que está feito, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Isso é bem legal. Eu É, para contar bastante sobre o Instagram, viu? Bastante. exato, exato. O pessoal tá publicando um trabalho legal aí. Vamos lá, deixa eu me apresentar um pouquinho aqui agora. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Thiago. Eu me formei lá para 2009, 2010. Então, eu entrei na faculdade cedo também. Eu tinha 17 anos, era o caçulinha da turma. E meu primeiro trabalho assim, na área, primeiro que eu queria trabalhar com educação física escolar. Eu até cheguei a fazer estágio em escola e tal. E aí depois eu fui para a área de recreação, fui recreador também, palhaço, cara pintada. E aí apareceu a oportunidade para eu trabalhar num clube, ser estagiário da área de natação. Só que assim, eu não sabia nadar, não sabia nada. Sempre gostei de água, sempre gostei de praia, mas não sabia. Então eu entrei na faculdade, entrei no clube sem saber. E aí foi até interessante porque eu aprendi a nadar nesse clube, trabalhei no Paineiras. Então, você conhece lá, né? Tem a piscina olímpica, que acho que é 2,20 de profundidade. E Tem aí a o primeiro dia, é, eu dava aula nela. Eu achando que eu ia dar aula na piscina Kids, pequenininha e tal, que dá pé. Não, fui pra piscina olímpica. E aí o professor, ó, entra aí que você vai acompanhar a minha turma. Eu, tá bom, né? Eu achando que a piscina dava pé. Pulei, quem disse que eu conseguia voltar? Me agarrei na raia. E eu falei, não, precisa aprender a nadar. Não tem jeito. E aí acabei me apaixonando pela área, não teve jeito. Foi uma paixão assim à primeira vista. E
No clube, normalmente, não sei se são em todos, né, mas a maioria, o clube ele exige muito aquela aula técnica, né, o tecnicismo. São aquelas aulas mais fechadinhas ali, tendo aqueles mesmos princípios. E por eu ter começado na área da recreação antes, eu já levava um pouco desse lance da recreação para as aulas de natação. E aí eu sempre tomava umas cortadas dos professores. Ó, você tá brincando muito nas aulas. E eu falava, não tem como, né? Como que eu vou ficar só insistindo naquele movimento técnico com a criança? Então, desde sempre, eu sempre me preocupei com essa questão de não ensinar só o gesto técnico para a criança. Até porque, até na faculdade, a gente aprende, né? Que a gente tem que desenvolver aspectos motores, cognitivos, afetivos, sociais. Então, eu achava aquilo muito, muito quadrado, assim. Depois que eu trabalhei nesse clube, ainda me formei, fiquei um tempo lá, depois eu saí, trabalhei na Bodytech com o personal, e lá ampliou assim minha mente demais, porque a Bodytech, ela oferece muitos cursos, estou fazendo merchan aqui, hein, depois eu quero um retorno. A Bodytech, ela amplia demais, assim, com relação aos cursos que ela oferece, a dinamismo de aula, a recreação nas aulas, a ludicidade, eu aprendi muito lá também. E eu pude aplicar todo esse aprendizado na academia que eu trabalho hoje em dia, que estou lá desde 2015. E até uma forma de agradecimento ao pessoal que trabalhou comigo lá, trabalha até hoje, porque lá eu pude me desenvolver muito com relação a aulas criativas, a ludicidade nas aulas, e a coordenação que eu tive, e a própria gerência também, sempre aceitou muito bem minhas ideias. E isso é um dos fatores que motiva demais você, né? Quando você oferece ideias, coisas novas, e o pessoal aceita de uma forma assim, receptiva, isso é um trabalho valioso, que desenvolve tanto o profissional que está ali, quanto a academia, os alunos, é um trabalho bem legal. E é isso, um pouquinho da minha experiência. E agora eu estou partindo para essa parte aí de cursos, mentorias online e por aí vai. É bem legal você falar um pouco da experiência, né? É, E a gente fala assim, hoje, ser professor de natação, muito falar é onde todo mundo cai. A primeira parte, sai da faculdade, vai dar aula. É, exato. eu tenho experiência assim, ó, eu sou mais velha que você, tá? Eu comecei cedo também, só que eu comecei em 2004. Então eu sou um pouco Aham. mais velha. Muitas pessoas assim acham, porque natação é fácil, porque natação é isso, porque é aquilo. Eu não acho nem a questão assim, saber nadar. Não, eu trabalho com gente que tecnicamente na água é um desastre, mas sabe sobreviver, não vai se afogar. Mas eu vejo muito, por exemplo, eu tô tendo problemas, não vou falar nomes, mas às vezes de pessoas que trabalham comigo, estagiárias, que não têm um lado lúdico, que são pessoas que não Hum, sorri, são pessoas quadradas, assim, a pessoa tá lá falando assim, fecha a perninha, oi? E eu falo é, alto, né? Eu sou uma pessoa que falo alto, sou muito extrovertida, eu falo muito fácil com as pessoas, sou bastante comunicativa. E muitas vezes a gente é titulado, porque isso é fácil, é aquilo, não. Hoje o Thiago vai falar um pouco dessa questão da criatividade, de como é sim. importante o professor ser criativo na nossa área, principalmente trabalhar com crianças, gente. Eu queria tentar falar oi para todo mundo, senão a gente vai se perder, tá, gente? Uma coisa que eu já vi que não dá muito certo. Em lives que a É, pessoa fala, eu quero dar um oi. Não, gente, não dá. Eu agradeço todo mundo aí, especial a Manu, que não pode estar Manu é de lado parceira. aqui também de Goiânia. Mas eu tenho algumas. A gente fez um roteiro, tá, gente? Pra gente tentar não se perder aí. Se vier alguma pergunta em relação ao trabalho do Thiago, até em relação ao meu trabalho, também pode perguntar. Eu já tenho um trabalho um pouquinho, eu já trabalho com uma metodologia, então a criatividade ela fica um pouco. Gente, voltei. Eu saí sem querer. Eu tô tentando acenar para todo mundo. O que eu faço é acenar para todo mundo, tá? Eu dou um tchauzinho, assim, a pessoa acena, eu aceno de volta. Então, hoje o tema, eu acho assim, foi um tema que eu falei, ele veio me procurar, que fiquei muito honrada. Que honra, alguém que faz comigo. É muito legal isso. E é um tema que eu achei muito legal, porque eu vejo que dá muito certo. Porque tem uma professora lá que ela quebra muito os tabus lá da nossa metodologia, ela trabalha muito com a criatividade. Infelizmente, ela não está online, ela não é muito da internet, redes sociais. Mas, gente, as aulas dela são super criativas e é muito legal que a criança aprende de uma forma assim. Aquele quadradinho nunca deu certo, mas aí colocou um brincar ali no meio, a coisa fluiu. Tiago, você Exato. quer que eu faça.
que eu faça as perguntas aqui do roteiro? Como que você vai Pode preferir? ser. Pode ser, pode fazer as perguntas do roteirinho. Fica melhor, porque aí a gente segue uma linha. Tentar enfatizar aí essa questão da criatividade. Primeiramente, o que que é esse lúdico para você, Thiago? Todo mundo fala, o que que é o lúdico? Tá. Sim. Primeiro, deixa eu dar uns recadinhos aqui. Eu fiz muita anotação, gente, e isso é uma coisa que ajuda demais. Ajuda muito. Todos os professores têm que fazer isso. Às vezes eu tenho uma ideia, tô no ônibus, tô no metrô, tô indo pra academia, e aí às vezes eu tenho uma ideia e já coloco no celular ou anoto, porque isso ajuda demais. Se a gente... depois eu lembro. Nunca lembro. E eu acabei fazendo muitas anotações aqui, porque eu fiquei com medo de esquecer alguma coisa, e tem um material muito legal que eu vou passar para vocês hoje. Então eu fiz muita anotação. Então às vezes se eu estiver olhando para baixo é para tentar lembrar, fisgar mais alguma coisa, tá? Então vamos lá. O que é o lúdico? O lúdico, a primeira coisa que vem na cabeça é brincadeira, né? Ah, o lúdico é brincar. E realmente é um pouquinho disso também. Então o lúdico ele vem de origem grega, né? O ludus, que significa brincar. Mas quando a gente fala de lúdico, tanto nas aulas ou fora das aulas, a gente tem que ampliar um pouquinho mais nessa questão. Então a gente define o lúdico como prazer e alegria de fazer algo. Então a partir do momento que você sente prazer ou sente alegria de fazer algo, gera uma sensação de felicidade, de divertimento, que acaba se tornando um processo lúdico. E muitas vezes a gente acha que lúdico é só brincar, né? Ah, o lúdico é só brincar, então é só deixar o aluno com a bola lá no final da aula, que ele está tendo a aula lúdica dele. Muito ao contrário disso, a gente tem que usar o lúdico para nos ajudar, e não para nos distanciar do aluno. Ah, vou dar uma bola para ele, deixa ele ficar brincando aqui no final da aula, que ele está fazendo lúdico, eu estou fazendo minha parte de professor, e aí se pronto. Então, o lúdico, em primeiro lugar, ele tem que ter esse processo educativo. Como assim esse processo educativo? A gente tem que ensinar através do lúdico, ele tem que ser o nosso aliado, né? Esse é o primeiro ponto. E eu estudo um pouquinho de neurociência. Até a Renata Rodrigues citou esses dias na live com a Tia Manu, uma neurocientista, que eu gostei bastante da frase que ela falou. E eu fui estudar, fui atrás disso também. Então, a frase era o seguinte: só existe aprendizagem quando existe prazer. Ou seja, o aluno só vai aprender alguma coisa quando ele sentir prazer que está aprendendo aquilo. Ele está sentindo prazer que está fazendo aquela coisa ali que está ensinando. Seja a perna de crawl, seja o cachorrinho, seja qual exercício for. Seja o crawl completo para adulto ou não. E quando você não tem esse processo lúdico, você acaba bloqueando esse processo de ensino-aprendizagem. Então, ao invés de você ajudar, você acaba atrapalhando o aluno a aprender aquele movimento. Ele vai aprender por repetição, que não é uma das formas... Não que não seja ideal, claro, é o ideal o aluno aprender por repetição. Mas não só usar dessa estratégia de repetição nas aulas, só essa estratégia técnica. Vai perna, volta braço. Vai cachorrinho, volta isso. Então, quando a gente pensa em lúdico, a gente tem que ampliar bem mais aí a nossa visão, a nossa área. Legal. É bem interessante, né, essa questão que você fala, né? As pessoas têm uma imagem. Muitas pessoas falam assim, eu sou uma pessoa extremamente lúdica, eu dou uma bola no final da aula, estamos lá. E às vezes nem interage com a criança, né? Deixar a criança ficar. Ela joga a bola Exato. automatizada. A criança joga a bola de blocos pra você, ela joga a bola, você joga. Acabou a aula. Deu 5 minutos, acabou, hora do chuveiro. Isso eu vejo muito, gente. É triste ver, os pais cobram. E às vezes eu vejo, as pessoas não. É uma realidade que a gente tem que deixar muito claro. As pessoas, ó, o Thiago falou, Exato. a prova tá aí. Ele vai dar cursos, mentorias. Gente, vamos atrás de novos conhecimentos, inovar nas nossas aulas, porque isso é muito importante. Porque hoje está acontecendo muito, muito, muito. As crianças estão desistindo de nadar, as crianças não estão mais motivadas. Tem que ter um diferencial. Vocês veem nas aulas aí dele a alegria das crianças. Você vê, outro dia ele postou um vídeo que eu não vou esquecer. Eu fiquei até com vontade de estar participando da sua aula. As crianças dançando, que tipo, para um, aí dança. Aí vem a música para outro. Gente, é demais. Entendeu? E ali a criança, nenhuma criança está tímida pelo corpo ou está se incomodando, não. Expressão corporal, né? Gente, achei demais. Eu falei, nossa, eu queria fazer isso, mas eu não posso, gente. Infelizmente eu não posso. Mas E vamos a voltar. ideia é o professor entrar na onda também, né? Gente, eu achei Elas se motivam muito mais. É uma música que aí a pessoa dança e eram crianças, uma menor, uma maior, aí tava todo mundo aí interagindo
E fui super Isso é bem legal. legal. E era uma aula de natação. Fala, meu, Exato. não, era uma natação, era natação. Foram 5 minutos finais que a gente fez diferente ali. Ao invés de dar bola e brincar, eles resolveram fazer o desafio. Era o Thiago. Eu falei, Era o. vou colocar meu filho para andar com você, viu? É, Vou lá para Interlagos. boa. Para que serve o processo lúdico? Então, a gente costuma falar que é como se fosse um tripé, são uma base de 3 fatores que auxiliam a gente, né? O primeiro é motivar a criança. Então, quando a gente tem uma aula mais lúdica, automaticamente a gente motiva essa criança a executar o que a gente quer. Eu costumo falar que a gente usa desse artifício lúdico como se fosse uma troca. Então, por exemplo, quando o pai coloca a criança na natação, muitas vezes é pelo fato da segurança aquática, aprender a sobreviver, muitas vezes é pelo fato de querer ensinar a nadar, o gesto técnico, né? E pensando nisso, você acaba usando do lúdico essa estratégia para você retirar o que você quer daquela criança. Então, vamos exemplificar isso. Se eu quero que a criança bata a perna, se eu falar para ela, ó, pega a pranchinha e vai batendo perna, ela vai fazer. Agora, se eu coloco um elemento lúdico nesse bater perna, você automaticamente motiva essa criança, né? Então, você motivando essa criança, você consegue ter o que você quer dela, o processo de bater perna ali. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, facilita demais o processo de ensino-aprendizagem. Facilita muito, muito, muito quando você usa o lúdico. E quando eu falo lúdico, gente, às vezes a pessoa pensa, então o Thiago fica passando só brincadeira e só jogar a aula inteira. Não! A gente considera lúdico tudo aquilo que sai da rotina. Então, tudo que você quebra a rotina da sua aula, a rotina do seu dia a dia, já é considerado lúdico. Então, por exemplo, o simples fato de você falar com uma criança que você jogou uma argola a 2 metros de distância e na próxima vez que você for jogar a argola, você vai jogar a 4 metros, aquilo para ela já é um alto desafio. Nossa, ela já está se sentindo motivada. Então, muitas vezes a gente acha que o lúdico tem que ficar... então o lúdico é só ficar fazendo brincadeira, é só ficar fazendo jogos. Não, não é. É o contrário disso. São simples atitudes que você tem perante a sua aula que você consegue ter esse retorno lúdico, né? E o terceiro, que eu considero aí também um dos principais fatores, acho que todo coordenador de academia quer isso, né? Que é você cativar e fidelizar o seu cliente. Porque, querendo ou não, o aluno acaba sendo o nosso cliente. Então, a partir do momento que você consegue cativar e fidelizar esse cliente, você mantém ele na academia, que é o que todo mundo quer. Sem aluno, você não tem emprego. Com aluno, você tem emprego. Então, resumão, serve como artifício motivador, serve como facilitador do processo de ensino-aprendizagem e fidelização. E fidelização. Você cativar o seu aluno e você fidelizar ele. Isso é para que serve o lúdico. Legal, assim, eu nunca tinha olhado por esse ângulo, né? Que o lúdico, tudo que a gente sai da rotina, né? É muito interessante, né? O lúdico pode ser... É isso, né, gente? Olha que coisa isso. E isso a gente acaba usando não só na aula de natação infantil, a gente pode ampliar para aula de condicionamento, aula de adulto, você pode ampliar para aula de hidroginástica. Cara, hidroginástica, se você fizer assim, ó, para elas, já é uma festa, já saiu da rotina, já está no processo lúdico. Eu acho que criança e terceira idade é o público que você mais consegue ampliar esse aí. Bem de idosinhas, que eu era apaixonada também, né? É muito legal, eu gosto de trabalhar. Como que você deu um exemplo aí do desafio de questão da argola, né, de distância? Sim. Como seriam outras formas de você estar usando esse lúdico nas suas aulas? Sim, esse exemplo que eu dei foi Eu quero entrar nessa questão. Você não é uma pessoa, por exemplo, uma coisa muito interessante que você falou aí, o lúdico não fica enquadrado só para criança, viu, gente? Exato. Não é criança, o adulto. E eu vou te falar, tem adulto que interage tão bem com a questão lúdica. Gente, eu te falar que eu já vi situações assim. E a terceira idade, eu sou suspeita, que hoje eu não trabalho tanto, mas é o público que eu acho que gosta mais até que a criança. Que eles têm aquela vontade de ver, entendeu? Então, aquela coisa. Então, vamos fantasiar, fazer uma aula de fantasia, vamos fazer uma aula, colocar uma roupa, entendeu? Tá lúdico ali, gente.
Mas eu quero que você Exato. fale, então, como você usa esse processo de luto nas suas aulas. Como você usa o lúdico. Então, esse exemplo que eu dei já foi um dos processos. Por exemplo, quando você desafia os seus alunos, né? Então, a competição é um fator muito impulsionador do lúdico. Aí, quando a gente fala de competição, a pessoa já pensa, vai ficar fazendo um aluno competir contra o outro. Não. Simplesmente você pode competir você com você mesmo. Então, esse exemplo que eu dei foi um exemplo claro. Se você joga uma argolinha, você desafia, ó, a argolinha está 2 metros de você. Na próxima vez vai estar 3, 4. Então, você autodesafia o seu aluno. E aí, só nesse processo, ele já se sente motivado. Quando a gente fala em processo lúdico, a gente pode ampliar demais. Ampliar demais. Eu vou citar os 2 principais que eu gosto de usar bastante. Na faixa etária de 3 a 6, estourando ali 7 anos, 3 a 6 anos, eu costumo usar bastante o simbolismo. Simbolismo com eles dá muito certo. Pelo menos para mim, eu acho que é o que mais resulta. É o que dá mais resultado positivo. O que é o simbolismo? Simbolismo é o fato como você imagina as coisas. Então, por exemplo, eu quero fazer, meu aluno tem 5 aninhos, 4, 5 aninhos. Já tem propulsão de perna, com material, sem material, mas a piscina que eu trabalho dá pé para ele. Então, ele quer sempre colocar o pé no chão. Então, por exemplo, eu posso falar para ele que no fundo dessa piscina tem um mar cheio de peixinhos que gosta de fazer coceguinhas no pé das crianças que colocam o pé no chão. Só de eu falar isso, a criança já fica louca. Ela não vai querer colocar o pé no chão, ou pode ser que ela queira colocar. Aí vai várias estratégias que você pode usar. Mas o simbolismo é tudo quando a gente simboliza uma situação, quando você age diretamente na imaginação da criança. Então, para os maiores, você pode falar que tem tubarão, que gosta de fazer cosquinha no pé. Só tem que tomar cuidado para não colocar muito medo, porque às vezes a criança, Que eu se ia for muito falar. pequenininha, ela Não. pode não querer ali colocar o pé no chão, porque vai ter tubarão e vai comer o pé dela. Então, eu Tem costumo que sempre falar, vai fazer calma. cosquinhas no seu pé, ou faz outro desafio. Isso, exatamente. Ó, uma atividade que eu fiz bem legal, usando essa estratégia do simbolismo, eu fiz uma torre de materiais. Eu peguei os halteres, peguei as pranchas, e aí eu peguei todas as pranchas e halteres que tinha na piscina e coloquei ali, uma montanha, né? E aí eu falei para minha aluna, falei, ó, hoje nós vamos viajar. Ela, sério, tio, para onde a gente vai? Eu falei, a gente vai para Paris. Paris, tio? Eu falei, a gente vai construir a Torre Eiffel. Ela falou, nossa, eu já vi, tio, numa foto, é muito legal. E isso, quando a gente começa a falar de outras culturas, a gente amplia também o nosso leque de informações, né? Porque aí você usa a natação não só para ensinar a nadar, mas aí, ó, nessa aula eu já falei para ela de Paris, já falei que fica na França, que fica na Europa, já usei a geografia para ensinar para ela, mais ou menos, e a criança tem 5 anos. E ela mesma já me passou informações. Ah, tio, eu já vi a Torre Eiffel numa foto e tal, porque minha tia já foi, não sei o quê. Enfim. E aí eu usei os materiais para ela levando um material de cada vez. Ao todo, foram 35 materiais. A nossa piscina tem 7 metros para ir, 7 para voltar, piscina pequena, 14 metros. Então, numa aula, uma criança aí de 5 anos fez por volta de 350 metros. Olha que legal você passar essa informação para o pai do seu aluno. Olha, pai, a fulaninha hoje, sua filha, o nosso objetivo era trabalhar propulsão de perna, resistência e sustentação. Ela nadou hoje 350 metros na aula, você sabia? Você já nadou 350 metros numa aula, pai? Nossa, eu nunca imaginei que minha filha ia nadar isso, nem eu nado isso. Então, muitas vezes, com o simples processo lúdico de simbolizar as coisas, você consegue resultados enormes. Agora, e se eu falasse para a criança, ó, vamos nadar, uma criança de 5 anos, ó, vamos nadar 350 metros, tá? Vai lá. 20 chegadinhas aí, vai perna, volta o cachorrinho. Você acha que ela ia fazer? Nunca, mas nunca. Então, esse é um dos artifícios que eu costumo usar bastante nessa faixa etária dos menores. Sempre o simbolismo. Nos maiores, eu gosto de fazer bastante desafios. Tanto desafios entre equipes, às vezes eu faço também, e aí a gente pode usar os jogos cooperativos para aliar, né? Para não ficar aquela coisa só de competitividade. Então, jogos cooperativos, uma equipe tem que cooperar com a outra para poder chegar no objetivo, e pode ter um vencedor ou não, eu não defino isso. Aliás, eu defino isso e coloco na proposta, né? Mas muitas vezes eu não defino o vencedor.
E fazer os autodesafios também, então, submerso, crawl sem respirar, não usar só respiração, mas usar estímulos também técnicos. Então, por exemplo, para a faixa etária dos 9 anos. Ó, agora a gente vai contar quantas braçadas você faz de um lado da piscina até o outro. Beleza, agora a gente vai tentar diminuir esse número de... acabar motivando as crianças. Os dois... Droga, mas já... Ah, tá. Então a gente usa sempre esses dois aspectos aí, o simbolismo e a questão dos desafios. Tem outros também, eu não vou passar todos aqui, senão a gente vai ficar muito tempo falando só das estratégias de ludicidade. É muito legal você estar falando isso. Desculpa, gente, que alguém me ligou. Não, tranquilo. A gente sair dessa questão, né, da informação, o lúdico é só o brincar, né? O lúdico ele engloba muitas Exato. outras coisas, né? O Parte desafio educacional. funciona muito bem com algumas crianças da faixa etária de 9 até 10 anos, né? A questão do simbolismo. É que a Cris, eu queria tanto que ela em casa falasse um pouquinho do trabalho dela. Ela conta até histórias para os bebês, assim, para as crianças de 2 anos. Eles ficam com os olhinhos assim, querem fazer. Só que uma coisa que ela falou muito sério, gente. Toma cuidado com o que vocês falam, porque às vezes a criança traumatiza. Teve uma criança Tem que isso também. falou que, ó, se você não fizer um tubarão. Gente, o tubarão não vai, o tubarão vai pegar. A menina nunca mais entrou na água. Acho que agora, com, sei lá, com mais velha que vai entrar, mas com 1 ano, com medo de Tem que entrar, tomar muito cuidado. que tinha tubarão. Vamos lá. Gente, eu tô acenando para todo mundo aí, tá? Ó, isso que eu acabei de falar, né? Uma pergunta. Por que os pais confundem muito o lúdico com a brincadeira? E o que fazer quando isso acontece? O que você fala com os pais? Porque eu acho que vem muito isso, né, É, pra você. Tá fazendo com meu é, filho, meu? Quero ver meu filho tirando o braço, indo e voltando, ele tá exato. tentando. Isso a gente, como professor, a gente sofre bastante, que muitos pais não entendem e muitas vezes chegam de uma forma até agressivas, e é bom a gente ter argumento, gente, porque isso dá o valor para nós. A gente tem que dar valor à nossa profissão. A gente tem que valorizar o que a gente faz, não abaixar a cabeça e falar, não, tudo bem, eu vou. Não. É ter a propriedade lá para falar e contestar. Vamos lá, então diga aí. Exato. Primeiro que assim, nem o pai, nem a mãe é obrigado a saber o que é o processo lúdico, até porque eles não fizeram 4 anos de faculdade, cursos, enfim. Então, primeiro que ele não é obrigado a ter essa informação. A obrigação de passar essa informação é do professor. É o professor que tem que ter essa comunicação atrelada ao pai. Então, o que a gente faz lá na academia onde a gente trabalha? Primeiro que a gente tem sempre uma reunião semestral onde a gente sempre explica para os pais todo o processo pedagógico de ensino-aprendizagem, as teorias de desenvolvimento psicomotor, a gente explica, dá algumas dicas para os pais de como, não como educar, né, mas como lidar com certos tipos de situações, por exemplo, não ficar comparando o seu filho com o outro, mas o outro fulano passou de nível, por que o meu não passou? Então, isso, a gente explica que cada um tem o seu desenvolvimento, princípios da especificidade. Então, a partir do momento que você conversa com o pai e que você explica toda essa questão para ele, meio caminho já está certo, né? Já está meio caminho andado ali. E o segundo é você ter o pai sempre como parceiro, né? Nunca o pai como seu oponente. Então, aquele pai é um mala. Não, você que tem que entender o que ele está querendo, o pensamento que ele está tendo, né? O que ele está querendo dizer ali para você e tentar explicar sempre o que você está fazendo. Porque, assim, o lúdico, ele tem sempre que ter um objetivo no fundo. Você não pode fazer qualquer atividade sem ter o objetivo. Senão você está desvalorizando você mesmo. Você está fazendo uma coisa ali por fazer. Estou fazendo porque eu copiei lá do Instagram do Thiago. Então, uma das coisas que eu até faço é sempre nas legendas dos meus vídeos, das minhas fotos, eu sempre tento descrever o máximo possível de objetivos, até para ajudar todo mundo a entender o porquê eu estou fazendo. Porque é muito fácil chegar lá, ver uma atividade e só copiar. Não que isso seja ruim. Pelo menos o cara teve a iniciativa de tentar inovar na aula dele, tentar copiar e tal. Mas a ideia é fazer com que a gente reflita um pouquinho sobre certos tipos de situações, né? Refletir sobre o porquê que eu estou fazendo isso e não simplesmente ser um reprodutor de atividades de Instagram de certos professores. Então, a gente tem que estudar também. A gente acha que só fazendo faculdade, eu fiz faculdade, pronto, agora já era. Já me formei, vou dar aula. Não, eu costumo falar que
a gente nunca está formado, a gente está sempre aprendendo coisa nova. No dia a dia, a gente está aprendendo com as crianças, a gente aprende quando vê vídeos, quando assiste lives como essas também. Então, o nosso conhecimento ele é sempre infinito, não tem fim isso, você está sempre aprendendo. Então, a gente tem que estudar também para poder saber falar com os pais, né? E ser sempre muito técnico, porque a nossa profissão é muito desvalorizada por isso. Porque o professor de educação física, ele tem esse estigma, né? Joga a bola aí, faz qualquer coisa aí, vai criar volta livre. Então a gente tem que quebrar um pouquinho esse estigma e começar a ser mais técnico também na hora de conversar com os pais, na hora de se portar diante de um coordenador, enfim, diante de alunos. A gente tem que saber ter essa linguagem para acabar sendo mais valorizado aí no mercado. A gente reclama muitas vezes, a gente é muito desvalorizado, eu ganho muito pouco. Mas aí eu sempre pergunto, e aí, o que você está fazendo diferente? Você está na zona de conforto? Você está sempre fazendo as mesmas coisas sempre? O que você está buscando inovar? Né? Aí entra já em outras questões. É legal você ter falado isso, que você pode até usar essa tríade que você falou, né, para argumentar com o pai, um processo lúdico, né, de falar que é um jeito de motivar mais a criança, é uma forma de facilitar a aprendizagem. Eu fiz uma cola, tá, gente? Ótimo. Uma fidelização. Aí você vai falar isso pro pai, né? Para manter. Pode nem pode falar, né? Para manter o seu filho aqui com a vontade de continuar na atividade, né? Porque o lúdico faz isso, surge o interesse da criança, né? E você deixar bem claro para ele também, que os pais, que o lúdico não é só o brincar, é sair daquele modelo, sair daqui da rotina de uma aula de natação, né? Obrigada aí pelo sensacional. Outra coisa que a Érica, eu também peguei aqui. Érica, muito obrigada aí pela... Érica, natação infantil, não conheço, vou conhecer seu trabalho aí. Eu gosto muito de conhecer os profissionais, viu, gente? Ela falou que ela usa a troca de livros nas aulas. Olha que coisa interessante. Olha que bacana. Isso é muito importante, essa inovação, né? Essa questão de sempre estar criando coisas novas. Vamos lá, senhor Thiago. De onde surgiu esse modelo de aula criativa? Da onde veio essa ideia sua? Primeiro, a gente tem que falar um pouquinho sobre como a gente está, o nosso mundo está agora, né? O nosso mundo está mudando constantemente. Antigamente, as gerações, elas mudavam de 10 em 10 anos. Então, a geração dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000. Hoje em dia, isso já mudou muito. Hoje em dia, a geração a cada 3 anos já é uma geração nova. Agora, a gente está na geração touch, né? As crianças já nascem mexendo no celular. E pensando nesse processo de gerações, de constantes evoluções, a gente não pode dar a mesma aula que a gente aprendeu lá na faculdade em 2006, no seu caso, 2006, 2004, né? No meu caso, de 2009, que teoricamente é recente, mas também não é, porque já se passaram 10 anos. Pô, 10 anos numa linha de evolução é muita coisa. E a minha criatividade surgiu... Não que surgiu, mas eu comecei a me incomodar com alguns tipos de situações. Por exemplo, eu sempre, no início, quando eu comecei a dar aula no clube e tal, eu sempre dava aquela aula muito técnica, tentava colocar a criatividade aos poucos e mesmo assim tomava as cortadas dos professores. E eu percebi que com o tempo, depois que as crianças aprendiam o crawl, o costas, o peito, ou nem chegava a aprender o borboleta, eu já estava desmotivada, não queria aprender mais. Porque, querendo ou não que seja chato nadar, eu gosto de nadar. Mas você imagina uma criança ter que ficar fazendo o mesmo movimento, batendo perna, girando o braço, o tempo inteiro, durante 45 minutos. Isso é chato pra caramba. É muito chato você ficar repetindo o mesmo exercício sempre, o mesmo gesto motor, a mesma técnica, sem ter nenhuma motivação. E muitas vezes as crianças se desmotivam. Então, assim, eu costumo falar que dentro de cada professor, na maioria das vezes, tem dois perfis profissionais. Os professores que dão aula de 3 a 6 anos, é aquele professor lúdico, criativo, que sempre cria. Quando a criança passa dos 7 anos para cima, passa para a piscina grande, onde vai nadar, normalmente assim, né? Com 7 anos vai aprender a respiração lateral, costas completo, o professor ele vira técnico. Ele quer exigir gestos motores sempre. E esquece que tem que ter esse processo lúdico. E muitas vezes as crianças se desmotivam exatamente nessa faixa etária, a partir dos 7 anos, né? Então a criança chega lá nos 7 anos e começa a desmotivar e não quer mais para natação.
E isso em academia acontece muito, 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 muito. E eu tinha um caso de uma aluninha que ela que mexeu comigo para eu poder começar a me reorganizar nesse processo lúdico, de criatividade, aliás, nas aulas. Então, eu tinha essa aluninha que fazia aula comigo de terça e quinta, tinha 8 anos, e aí ela aprendeu a andar comigo e tal, gostava muito das aulas, e aí passou um tempo de férias, voltou em fevereiro, janeiro, fevereiro, e aí ela já voltou meio cabisbaixa nas aulas, meio desmotivada, porque ela passou as férias num clube onde tinha uma piscina e tal, então ela passou só brincando. E aí veio pra aula, eu dando aquela aula técnica, né? Ela começou a ficar desmotivada, e eu não entendi o porquê. E aí eu comecei a questionar ela, ô fulana, por que você tá assim e tal, aconteceu alguma coisa? E aí ela começou a me falar, e isso foi muito legal, porque ela que me passou esse feedback, ela começou a me falar, ai tio, eu não quero mais nadar, é muito chato, não aguento mais ficar batendo perna, girando o braço, é muito chato. E isso é como se fosse uma facada no peito, né? Você fala, caraca, meu trabalho é um lixo. Aí eu comecei a me questionar, eu falei, nossa, é verdade. Pior que o que ela tá falando é a pura realidade que a gente vê isso. E aí eu comecei a observar o trabalho de outros professores também, davam aula para essa faixa etária do mesmo jeito que eu dava. Exigência técnica, trabalhando muita questão de resistência, não, porque agora você tem que andar a piscina inteira, então a gente tem que manter a resistência lá em cima e tal. E sem usar estratégia lúdica nenhuma. Não que você não deva ter esse trabalho técnico, não que você não deva manter a resistência aeróbia, muscular, cardiovascular do seu aluno em alta, mas você tem que saber qual estratégia você vai usar para você conseguir esse objetivo. É igual eu falei antes, é uma troca. Você tem que usar o lúdico, você oferece o que o aluno está pedindo, mas em troca você pede. Então, beleza, então agora você vai nadar a piscina inteira. Mas a gente não pode confundir isso. Ah, então o Thiago está falando que eu tenho que dar aula lúdica, eu tenho que passar mais brincadeira e menos produção de perna, menos exercício. Não, ao contrário disso. A gente tem que aliar o lúdico com a parte técnica. Então foi essa aluna que me fez dar um estalo assim na cabeça. E gerou também essa questão de autorresponsabilidade do professor. Vou te fazer uma pergunta, Carol. Se a sua turma de natação, lá onde você dá aula, tá cheia, de quem que é a culpa? Ah, é minha. É sua? Se o trabalho que você está fazendo está dando resultado, a culpa? Minha. Se a sua aula está vazia, seus alunos estavam na turma e agora está na turma vazia, a culpa é? Minha. Se o seu aluno está desmotivado, a culpa é? Minha. Então, a gente tem que criar essa questão de autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelos meus alunos. Então, se os meus alunos estão motivados, ótimo. A culpa é minha. A culpa, né? Na verdade, seria o mérito. E se meu aluno está desmotivado, não adianta você colocar a culpa no aluno. Ah, é porque ele não gosta muito de natação. Não, a culpa é sua. É você que não está motivando o seu aluno para ele realizar o que você está pedindo ou chegar no objetivo X. Então, a gente tem que criar essa questão de autorresponsabilidade, né? É muito Não legal ficar ter jogando falado para os disso. outros. Eu vivi uma situação esses dias que eu não posso postar muito o que eu faço, o meu trabalho em si. Mas eu acho que eu faço um bom trabalho. Vou falar bem assim, que eu tenho uma fidelidade muito boa com meus alunos de 5, 6 anos, desde que eu voltei a atuar na área, que eu já saí um tempo atrás. Eu tive uma situação de que a gente teve uma foto de um professor e eu fui pegar uma equipe de... Eu gosto muito de treinamento, gente. Eu fui atleta, então eu gosto de treinar criança. Se você quer treinar, quer que seu filho treine, me diga que a gente vai treinar com o filho. Eu tenho já esse lado que o lúdico já sai um pouquinho. Quando é um nível competitivo, tem que ter o lúdico? Tem, mas a gente foca muito mais no lado da competição, de trabalhar em cima daquela prova, tal, tem um objetivo diferente. E eu peguei uma equipe de 7 meninos de 13, 14 anos. Eles, é você que vai dar aula. Eles falaram muito engraçado assim. Você, porque vem aquela coisa, né? Mulher dando aula técnica, tá, né? Eu falei, gente, isso é uma ótima técnica, tá? Sou brava, tudo pra isso. E aí eu fui dar uma série pra eles que eu desafiei. Ele falou assim, gente, vamos criar 3 turmas, vamos fazer um rodízio na piscina. Rodízio, gente, vocês estão em 3, não tem como nadar, cada um vai se bater. Vamos lá, primeiro, segundo. Eles nunca tinham visto isso, sabe? A coisa que saiu da rotina. Falei, quero treino de 12,5 forte, tentando bloquear o máximo da respiração e vou pegar para tempo. E vamos ver os seus tempos como tá sendo. Gente, foi uma coisa tão motivadora. E aí ele chegou esses dias para mim, ele me viu, ele sentia, não é você que vai dar aula, cara. Ah, isso é muito legal quando acontece isso. E assim, ele deve ter uns 14 anos, né? E ele me acha, ele fala, você tem uma cara de novo, vai, obrigada.
Aí ele falou assim, cara, o Gabriel é um pó. Lá, gente, falei o nome. Ele não tá online. Ele não tá. E eu já falei pra ele, tá, gente? Eu falei, a gente tem uma boa relação. Falei, ó, você precisa fazer uma coisa pra motivar seus alunos. Ele, meu, não quero motivar, não. Ele já tá antes no clube lá, já tem outras questões. Mas e ele me vê todo dia, tia. Você tem que me dar treino, cara. Quero treinar com você. Treino, treino que eu fiz um trabalho diferenciado de tiro, trabalhando com bloqueio da inspiração, fazendo turma 1, 2, 3. Aí como eu vi o nível de cada um, eu coloquei sempre a turma 1, a turma 1, que nadava mais rápido, 2, no mesmo nível, né? Não pegar um muito forte, muito fraco, vai ser aquela diferença muito grande, né? Tem que saber também ter esse jogo de cintura. E deu um diferencial na aula. A gente não está conseguindo acompanhar algumas mensagens aqui, mas Gabriel Porre, eu não sei. Ai, quem é a Hanna? Eu não sei. Quem que é a Hanna aqui falando? Ah, a Hanna é uma amiga minha. Com certeza deve estar causando na live, certeza. Ignora. Eu falei, não fala isso, ele é um amor, ele é um excelente profissional. Mas sabe que ele pega aquela turma e fala, vamos lá, não tem nada, ele é meio que metódico com algumas coisas. Eu não, eu gosto muito de treinamento, gente. Eu sou apaixonada por esse mundo de vamos competir. Eu tenho muito esse perfil. Mas vamos voltar aqui, senão a gente se perde. Porque, ó, o Thiago falou, não, tá acabando o tempo. Pode cortar a live. Ele não fala, eu falo muito, ele não sabia como era uma live comigo. Uma live comigo tem 2 horas. O Instagram vai mudar por minha causa. Essa criatividade é um dom, Thiago? Então, primeiro, antes a gente tem que entender o que é criatividade, né? Muitas vezes a gente acha que criatividade é uma coisa, nossa, para ser criativo tem que ser artista, tem que ser o Steven Spielberg, tem que ser um cara muito louco. Não, muitas vezes é igual o processo de ludicidade. A gente acha que tem que criar só jogos e brincadeiras. Não, é a simplicidade de você sair da rotina. Já a criatividade, a gente costuma falar que ela serve como solução de problemas. Então, toda vez que você soluciona um problema, tanto na sua vida profissional ou pessoal, você está sendo criativo, você está criando uma nova demanda ali para solucionar esse problema. E você, Carol, você acha que você consegue solucionar problemas na sua vida, pessoal, profissional? Nem alguns. Tudo. Nem tudo, mas alguns você consegue. Sim. Então, acho que financeira, então, né? Outro assunto. Outra live. Então, mas você pode criar uma estratégia para você resolver esse problema financeiro. Isso é uma verdade, né? Eu falei até brincando, mas é uma coisa que o Thiago falou, é um planejamento, né? E isso do caderninho que ele falou é ideia, porque a criatividade vai surgir assim, ó. Você está dentro do olho, olhar para fora, você vai ver uma coisa, você anota, gente, funciona. Exato. Ou seja, a criatividade ela é uma habilidade inata. Ou como assim inata? A gente já nasce criativo, então a gente já nasce com a criatividade dentro da gente. Se você parar para pensar, isso é estudo, não sou eu que estou falando. Criança é o ser mais criativo da face da Terra. Criança, até 2 anos, eles desenvolvem muito. E eles desenvolvem 3 fatores, assim. Primeiro, a imaginação, né? Eles são muito imaginativos. Segundo, eles são muito curiosos e a curiosidade gera muita criatividade. Quando você é curioso, você é muito criativo. E terceiro, a coragem. Então, uma criança com 2, 3 anos de idade não tem medo de nada. Ela não conhece os riscos da vida, ela não foi podada pelos pais, ela não foi cortada pelos pais, nem pela escola ainda. Então, ela é corajosa. Então, ela vai lá e fala o que quer. Se você faz uma pergunta de uma coisa que você não sabe para uma criança de 2, 3 anos, pode ser que ela não te responda, não tenha a resposta certa, mas ela vai te responder alguma coisa ali do mundo dela. Vai te responder alguma coisa referente à imaginação dela, ela não vai ter medo de errar, vai falar o que ela quer. Então a criança, ela costuma ser muito criativa. E aí com o tempo, conforme ela vai para a escolinha e os pais acabam querendo impor uma educação de forma errada, acaba cortando a criatividade dessa criança. Então a gente vai deixando de ser criativo. Eu tenho como mentor o Murilo Gun, ele fala muito disso. Depois eu vou te passar uns links de uns vídeos dele, é bem legal. Vou mandar pro pessoal também. Ele fala o seguinte, a criança ou adolescente, né, fica de 10 a 15 anos lá na escola. E a escola, o mesmo método de ensino de 1800 é o mesmo método de agora. Qual que é esse método? Todo mundo sentado, olhando para o professor é o centro das atenções,
para falar alguma coisa tem que levantar a mão, porque senão o professor não autoriza. Então, isso acaba tirando a criatividade das crianças. Nesse processo da escola, eu vou falar um pouquinho aqui, voltar um pouquinho da história. Esse método esse método escolar que se utiliza hoje foi criado em 1800 lá na Prússia. É um método prussiano, né, que eles costumam falar. Por quê? O objetivo daquela época, com o surgimento das indústrias, as pessoas, pensando no método escolar, tinham que preparar as crianças que forem para a escola para sair da escola e para a indústria. Então, por isso que é aquele método todo quadradinho, né? Primeira série, despeja um conteúdo na segunda série, mesma coisa. Então, a escola ela quer sempre as respostas prontas, é sempre a questão matemática, né? Quer sempre tudo pronto, mas não quer saber como o aluno chegou naquele processo ali de responder aquela questão. Só quer a resposta pronta. Resposta pronta, pronto, passa para o próximo. Respondeu? Passa para o próximo. Então, engessa muito a criatividade das crianças. E a gente costuma falar o seguinte, a escola ela é muito parecida com um quartel, com um presídio e com uma indústria. Então, se você pensar nesses quatro locais, imagina só, você chega tanto na escola, quanto na indústria, você chega cedinho, todo mundo está trajado com o mesmo uniforme, né? Com a mesma roupa. Aí, quando você chega, você vê muros altos, todos os lugares tem. Você fica trancado dentro de uma sala, sentado, quieto. Quando dá o sinal, todo mundo sai para a hora do sol, né? Tomar sol, hora do lanche, e é sempre essa rotina. E isso é um método muito engessado que a gente tem até hoje. E são poucas as escolas que têm uma metodologia diferente de construtivismo, uma escola onde se ensina um aprendizado, o processo de ensino-aprendizagem de forma diferente. É sempre aquela coisa engessada. E isso acaba que tira toda a nossa criatividade. Então, tenho toda certeza que você foi uma criança muito criativa, eu fui muito criativo, mas devido a essa educação que a gente recebeu tanto na escola, quanto dos próprios pais, que na hora de educar, ao invés de explicar para o filho, olha filho, não é assim que faz, acaba falando, não faz isso porque é errado, não faz isso porque vai te machucar. Então, muitas vezes, a gente tem que parar para pensar, refletir um pouquinho, na hora que a gente vai educar tanto o nosso filho, quanto o nosso aluno também, para não tirar essa criatividade dessa criança. Isso aí já é outro tema também, a gente pode colocar isso depois. Então, assim, um resumão, a gente nasce criativo, acaba sendo bloqueado tanto pela escola quanto pelos pais, e depois quer aprender a ser criativo de novo. Vou indicar uma pesquisa para quem está assistindo a live, procura Escola da Ponte, Portugal. Aquilo lá é uma revolução para mim, é uma loucura. Aquilo é o Escola da Ponte, Portugal. Você chega na escola, primeiro que quem te apresenta a escola não é um funcionário, é uma criança. A criança chega, dá a mão para você, aí ela fala para você o que te interessa, o que interessa para ela. Aquele lugar ali é onde a gente brinca, ali é onde a gente lancha e pronto, ponto final. Não tem salas fechadas, salas fixas, são turmas com crianças de diferentes faixas etárias. Então, tem lá a turma que está estudando ciência, e aí dentro desse grupo de ciência tem um que levanta a mão e fala, eu tenho mais conhecimento de tal coisa. Então, o professor, ele entra como mediador das turmas, e não como centro da atenção. Eu não vou falar muito, que senão a gente vai se estender, não tem muito tempo. Então, resumão, a criatividade é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Claro, tem pessoas que já têm, é considerado como um dom, mas eu não acredito. Eu acredito que seja uma habilidade que a pessoa tem, uma habilidade que ela já tem desenvolvida. E qualquer pessoa pode desenvolver, né? E aí já entra em outros aspectos que a gente vai falar depois aí. Vai ser gravada. É bem legal você colocar esse tema, né? Ser criativo é uma habilidade, gente. Eu acho que nem todo mundo é muito criativo, mas a gente tem que saber, a criatividade, às vezes eu me surpreendo muito nas minhas aulas, muitas vezes eu falo, caraca, como eu sou criativa. Mas a questão de a gente estar estudando, de a gente estar anotando, de a gente observar, a gente vê muita criança, porque é uma coisa que o Thiago falou, gente, deixa um dia a sua criança dar aula para você, e pega um caderno. Exato. Pega um caderno. Nossa, vai sair muita coisa legal. Você vai escrever muito, porque a criatividade de uma criança, fala da onde surgiu. Até bebê. Exato.
Ai, gente, é uma coisa, assim, é live, a gente vai falar de casos nossos, assim. Mas, ó, vou É. até fazer a última pergunta, que se alguém quiser falar mais aí, vai ficar salva, tá? Quais as dicas para ser mais criativo? O que que você faz aí? Bom, Eu acho que o caderninho já é uma coisa bem válida. já é uma coisa bem válida. Primeiro, tanto para você iniciar um processo de criatividade, quanto para você ter um plano de aula, um planejamento a ser seguido, primeira coisa, você tem que conhecer o seu aluno, você tem que saber quem é o seu cliente, o que ele gosta, o que ele está querendo, qual é o objetivo dele. Muitas vezes as metodologias, até você trabalha com uma, né, acaba engessando, porque é aquele método e pronto. Não que seja errado, né? Hum. Mas a gente tem que sempre ter aliado a esse conhecimento do nosso cliente, a gente saber o que, que o nosso cliente quer. Ele está procurando natação para aprender a nadar? Está procurando porque ele quer mudança corporal, mesmo que seja criança? A criança está com sobrepeso? A criança é muito magrinha e precisa desenvolver a musculatura? Então tem todas essas questões. Então, essa é a primeira dica, conhecer o nosso cliente. Segundo, conhecer de desenvolvimento motor. Eu sei que a gente tem na faculdade, é muito legal, mas se a gente não continua estudando, se atualizando, a gente esquece. Então, tem que ter o desenvolvimento motor ali, ó, na palma da mão. Você tem que saber o que cada faixa etária precisa desenvolver, o que cada faixa etária gosta de fazer, quais são os desafios que você pode motivar, quais são as estratégias. Então, se você não tem isso linkado na sua palma da mão, fica muito difícil você fazer esse trabalho, porque não tem como você criar sem ter um objetivo, sem saber o Porque porquê que muitas você vezes está fazendo também aquilo. você está exigindo, às vezes, de uma criança que não está na fase de desenvolvimento dela. A criança não tem a capacidade, Exato, entendeu? Então, é exato. uma coisa que o Thiago está deixando bem claro, gente. A gente tem que estar o tempo todo estudando. É o tempo Isso, todo. é constante, é constante. Mesmo revendo coisas velhas, porque às vezes te dá novos estalos, a gente tem que sempre que ampliar o nosso conhecimento. Eu até anotei aqui algumas dicas de livros, de autores, para vocês estudarem sobre, porque assim, alguns são até antigões e tal, mas eu gosto de sempre estar relendo, porque eu sempre que tenho estalos mentais, Eu coisas vou novas, anotar, porque muita insights. gente me pergunta Ah, depois. não são nem tão novos assim, mas é bem legal. Ó. Cacilda Velasco tem que ler Cacilda Velasco. Ela é a base da psicomotricidade aliada à natação. Ela foi uma das propulsoras aí desse movimento. Eu não tenho filtro. Mas ela tem Tá. uma associação chamada Vem Saber. E Sim, ela sim. oferece muitos cursos, já postei aqui, cursos de fácil, os valores são super em contas. Eu vou fazer um agora dia 5, 6 de outubro, até Thiago, que é psicomotricidade no autismo. É muito legal, viu? E eu tenho um curso, eu tenho Sim. um psicomotricidade na natação. É muito legal. Então, É. Cacilda, quem mais? Cacilda, e aí tem aquele combo, né? Gala Rupp e a G. Vygotsky. Esses são os principais aí que você tem que... Desde a faculdade a gente tem que ter. Vitor da Fonseca também é muito legal. Tem que Que dar ele é uma muito lida. explicado. O Vitor Isso. vai lembrar muito dele pra mim. Eu acho que ele nunca vai esquecer do Vitor da Fonseca. Eu chamei ele de Vitor da Fonseca, e é o personal forquinho. E na parte de recreação também, eu ia falar antes, mas acabei esquecendo. O Thiago Aquino Paçoca, o cara é um monstro da parte de recreação. A Gente, eu vou Vani até fazer Zacarias, com ele. sério? Eu vou assistir. Vai ter uma Não, a live, é isso? live eu vou tentar. Reunião. Tá. Eu quero fazer um projeto legal com ele aí, mas eu tentar já a agenda. Ele nadou comigo, Thiago. O Thiago me deu aula, o Paçoca me deu aula na faculdade, em Foi 2008, gratuito. 2009, Ele lembra de mim. 2007. Ele lembra de mim, gente. Que bom. Mas É. vamos lá, então, vamos, então vamos. A Vani Zacarias também me deu aula na faculdade e manja muito de recreação. Então, assim, são alguns dos autores. Se eu for falar todos aqui, a gente vai ficar também um tempão só falando de autor pra gente Gente, você estudar, tem né? aí pra ficar salva, que você também tem o Instagram do Thiago, manda direct, o cara responde. A gente é muito legal nisso, que nós estamos aqui para agregar, para acrescentar. E eu acho que isso Exato. é um ponto muito forte, né? Essa união da nossa área, que ninguém é competitivo, que existe a Exato. A ideia é cooperar com todo mundo, né? Ó, uma coisa muito interessante que surgiu aí, a tia.gil falou que existe uma escola com esse perfil aqui em São Paulo. Depois a gente pode ver. Chama Escola da Tem. Aqui em Olha, São Paulo também? Também a Escola escola da da... Ponte. Ela É falou. a mesma de Portugal. Lá em Portugal é a escola da Ponte também. Não sabia, não conhecia. Personal Santos, eu vou te mandar depois por direct. Eu anotei algumas, tá? Personal Santos aí. Bacana. Ó, diz que é uma Fechado. foto. É. Então, Deixa eu olhar. continuando. Falta 8 minutos, vai, fala. Tá, vamos acelerar aqui.
Então, conhecer nosso aluno, estudar um pouquinho, né? Um pouquinho não, estudar bastante, sair da zona de conforto. Cara, não tem... Para você ter o processo de criatividade, você tem que sair da zona de conforto. Gera um gasto de energia. Então, o ser humano, ele é acostumado a economizar energia, né? Então, como a gente não gosta de ir pra academia, a gente quer comer e deitar. Então, é natural do ser humano. Só que para você ter esse processo de criatividade aliado ao seu trabalho, o primeiro passo é sair da zona de conforto, sair do comodismo, sair da rotina, criar coisas novas. Tem esse processo. E uma E... dica boa. Ah. Pode falar, não, pode falar. Uma dica boa é ouvir a criança, eu acho que é para vocês ter bastante. Isso. Ouça Muitas sua vezes a criança. gente acaba passando por cima, né? Não, eu tenho que passar atividade, então espera um pouquinho, daqui a pouquinho você fala. Não, Às escutar vezes a ele dá uma criança também ideia que vai parar. é primordial. E estudar sobre criatividade também, né? Porque não adianta também a gente tentar ser criativo sem poder estudar. A importância de ter mentores também, né? A gente ter essa mentoria de alguém que tem um pouco mais de experiência que a gente, ou alguém que a gente admira. Pensando nisso também, deixa eu fazer um jabazinho aqui. Eu, a tia Manu e a Ana Cristina... E a Ana Amaral? Cristina... Não, a Ana Amaral. Cristina Lima. Não a Amaral, a Lima. Outra, Ana Cristina. A gente está fazendo um projeto aí que eu não posso falar muita coisa ainda, senão elas vão bater. Mas vai vir muita novidade nessa questão de inovar mesmo, de olhar para o professor como um todo, porque muitas vezes a gente acha que o professor desenvolve ali só aquela aula dele e acaba separando as coisas, mas não, o professor é um todo. Então a Traz gente tá... pra gente aí, vamos, que eu quero saber o que é esse projeto aí. A Ana Eu acho que Cristina, a Ana Cristina, ela desenvolve essa parte de coaching, então ela quer desenvolver o professor como um todo, não só nas aulas de natação, não só técnico, desenvolver todos. eu Então, acho que não vou falar trabalhar. mais, senão a gente vai, nós vamos bater. Mas enfim, tá vendo uma coisa muito legal aí, que mais pra frente a gente vai jogar mais informações. Ai, que legal. Pô, bacana. Eu acho que é muito interessante. Eu adorei a live que eles fizeram aí. Quem perdeu, infelizmente, vamos pedir de novo, né? Que ela fez, ela com o Matheus e o Thiago. Foi uma live trio, assim. Eu falei, Foi ó, bem legal. amor, eu posso um dia encontrar o Thiago e a gente fazer uma live. Eu, o Thiago, juntos e você aí de Goiânia. Pode ser, pode ser. É legal. Eu acho que é muito legal isso, Ti, você mostrar esse outro lado, né? Que a gente sai um pouquinho Bacana. daquele mundo engessado que a gente vive. A gente tem que trazer mais essa criança para dentro, esse adolescente para dentro de uma aula de natação, sair daquele perfil, né, o quadrado, né? O Thiago tá aí a prova de que a criatividade faz a diferença na vida da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, facilita o aprendizado, né? Tem a fidelização do aluno, faz o aluno ficar mais motivado, que é o ponto que a gente tem que pensar muito nisso. Porque os benefícios que o esporte, a natação traz, gente, é uma live que você tem que fazer o dia inteiro. Eu falo por experiência minha. Exato. Como eu fui atleta até hoje, eu tenho um benefício que o esporte, que a natação me trouxe, questão de postura, questão do meu condicionamento, questão até propriamente de gripe, gente. É uma coisa muito louca que eu vou falar, mas não vou entrar nesse assunto. Mas são os benefícios que me trouxe. Eu fui na infância, que hoje, com meus anos de vida, me trazem benefícios. Assim, eu falo de experiência mesmo. Eu vejo pelo meu filho. Meu filho com 7 anos, ele é uma criança que eu estimulei desde os 2, entendeu? E ele gosta de mudar, ele gosta de correr, ele gosta, porque eu motivo, porque eu sou criativa. É isso que a gente tem que pensar, em criatividade. Ti, vamos pensar, eu não quero te cortar, não, mas temos 4 minutos ainda, dá para falar um pouco. Mas me dá um pouquinho um geral. E, Raíssa, uma pergunta para fazer assim, vocês montam suas aulas? Sim, a gente tem um planejamento técnico, onde tem as técnicas lá, o que a gente vai trabalhar, produção de perna, lá. E aí eu faço isso pelo menos. Eu monto meus planos de aula baseado no planejamento com o lúdico envolvido nessa questão aí. Então, através do lúdico, eu alcanço aquele objetivo que está no planejamento. Você escreve? Sim, mais ou menos. As aulas de natação eu tento bolar atividades antes. Atividades ou qual estratégia que eu vou usar. Condicionamento eu escrevo e no Funcional Kids eu costumo escrever bastante também. Ah, legal. É que eu tô dando... E um resumão. Então, assim, a gente tem que quebrar esse paradigma de que criatividade é coisa de outro mundo, e não é. Criatividade é uma habilidade que todo mundo pode trabalhar, todo mundo pode desenvolver.
E sair da zona de conforto, gente. Se movimenta, porque não dá para ficar parado e esperar resultado parado. Ah, e só ficar reclamando. Ah, mas eu sou desvalorizado, não consigo evoluir na minha área. Então, o primeiro passo é você ter essa questão de autorresponsabilidade bem trabalhada. Tá na contagem regressiva. 22 segundos. Cara, que absurdo. Passou muito Cara, rápido, muito Carol. obrigada. Foi uma honra ter você Obrigado aqui. você. Primeiro, é o começo desse projeto aí que vamos ir atrás. Manu, quero saber disso aí. Vamos sair dessa zona de conforto. Gente, obrigada pela participação.